Fala, meu lindo. Aleluia. Que isso, hein, papai? Eita, competição boa. Nós estamos hoje em Barcelona, na Espanha, e a série é O Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema é Vai Dar Certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu quero que você elimine as distrações todas possíveis. Guarde o teu coração. Abre para a palavra, porque eu tenho certeza que você vai receber uma resposta e que isso pode mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero só te pedir um favor antes de qualquer coisa, curte o vídeo. É rapidinho. Dá um likes. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é que a mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais, melhor. Então já curte rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 4 anos sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Eu só quero dizer antes de começar que vocês estão, ó, coisa linda. Eu tô mais animado agora. O tema dessa palavra é muito importante, porque ela pode ser confundida como se fosse algo de autoajuda. Eu demorei para gravar uma palavra com esse tema, porque ele pode parecer mero otimismo. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar sobre otimismo. Eu não vou falar sobre sentimentos infundados. Eu vou falar baseado na palavra, em algo que pode mudar a sua forma de interpretar as situações. E que em nome de Jesus você compreenda, vai dar certo. Amém? Números, capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: E voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, e lhes deram informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para com onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: não vai dar certo. Deus vai levantar um Calebe e dizer: vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer: nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço, a conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer.
quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu sento na frente desse microfone para gravar uma série, algumas coisas passam pela minha cabeça, as que me trazem aqui e as que me fazem permanecer nesse lugar. As que me trazem, obviamente, a primeira é a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, esse é um projeto que não é meu, está para além de mim. Mas a segunda coisa são as perguntas que eu recebo, são as demandas que os meus olhos percebem. E uma das coisas que eu vejo, e esse tempo está muito ativo, é que as pesquisas estão dominando as nossas decisões muito mais do que a palavra que Deus liberou sobre nós. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. Eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente. Que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador. Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz, é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz, não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande. E o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo, eu estou tirando vocês da escravidão e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A terra emana leite e mel, e esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que você entenda, bebê, acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é, vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe, para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é, os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica.
E com os nossos olhos nós medimos os termômetros, e a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história, porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua. E o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, a abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir. Quando você deixa que, ao invés do que os teus olhos veem, em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez. Já está preparado. Portanto, fechem-se os olhos, abram-se os ouvidos e diga: Jesus, me lembra das tuas promessas, me lembra dos teus planos extraordinários, me faz lembrar dos teus feitos, me faz lembrar, Jesus, porque a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos enxergam. Os espias chegam e eles dizem o cenário: gente, realmente a terra é boa. Realmente a terra é maravilhosa. Mas eu quero que vocês saibam, os inimigos são numerosos e a gente não vai conseguir. Eu consigo imaginar, eu consigo ver a cabeça, o cenário do que se passa, sabe? Nas emoções de quem tinha uma expectativa e agora tem uma informação como essa. Parece que eu vejo o semblante caindo do povo, as pessoas desanimando com aquilo que estavam ouvindo. É igual quando alguém decide que vai casar e as histórias à volta são as piores. Alguém diz o divórcio, o casamento acaba, e aí parece que os olhos da gente, os nossos semblantes caem. Você diz: eu vou empreender, e alguém diz: pois é, mas tantas empresas faliram esse ano. Então você toma uma decisão e você diz: eu vou servir a Jesus, e alguém diz: bom, mas olha a igreja. As pessoas tentam roubar de nós a nossa fé. E quando a gente diz que isso é fé, alguém diz: não, isso é otimismo. Não, bebê, otimismo é acreditar sozinho naquilo que talvez pode acontecer. Fé é acreditar baseado na palavra de Deus sobre nós. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé contempla. Quem tem fé enxerga cenários aonde ninguém contempla absolutamente nada. Quem tem fé vê a calmaria no meio da tempestade. Quem tem fé vê possibilidade no mar fechado à frente.
fé vive o extraordinário. É exatamente assim que a vida funciona, infelizmente. Então entenda, ser otimista não muda nada. Agora ter fé muda tudo. A palavra é mais importante. Aí o povo desce meio triste quando aqueles espias estão falando. Um rapaz chamado Caleb. Caleb é maravilhoso. Caleb, ele é sinistro. Caleb diz: cala a boca. Em algum momento alguém vai ter que chegar na tua vida e dizer: cala a boca. Cala a boca todo mundo que está dizendo que vai dar errado. Cala a boca todo mundo que não está acreditando na promessa de Deus sobre você. Cala a boca todo mundo que não consegue enxergar aquilo que os olhos da fé contemplam. Cala a boca todo mundo e contemplem, porque vai acontecer. A palavra de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá naquele lado. A palavra de Deus é mais poderosa e nós estamos aptos, preparados para conquistar a terra que Deus separou para nós. A decisão é: subamos e conquistamos a terra, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Os inimigos são numerosos, porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que os dados que nos entristecem. Ele é maior do que o caos que foi estabelecido à nossa volta. Pode ter certeza que se você tiver uma palavra de Deus sobre você, das duas uma: ou Deus vai mudar você de cenário, ou vai mudar o cenário que você está. Creia, Deus pode tudo. E se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu só vim aqui com uma palavra para você que está assistindo essa mensagem: vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. E essa é a última parte. Nicolas, confere se a câmera está gravando. Tá gravando? Porque eu não vi mais a luz vermelha de repente e eu me desesperei. Você vê, glória a Jesus. A gente nunca voltou uma gravação. As mensagens são gravadas assim, começam e acabam. E agora vamos terminar. Feche os teus olhos. Esqueça de tudo que foi dito à sua volta e comece a lembrar das palavras de Deus derramadas sobre você. Eu só queria te lembrar: a palavra de Deus é mais importante do que o caos. A palavra de Deus se sobressai sobre as tempestades. E se Ele diz que dá, dá. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos e cremos na Tua palavra mais do que tudo. Tu és o nosso centro de confiança, de amor. Amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Gente, hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa. A gente está em Barcelona.
Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma porque tá acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, o que Deus fez, sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande. Mas eu também tô com o meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz, já tá no finalzinho da gestação. Eu tô com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa, e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Ó. Comprando flor pra Paulinha porque não vou chegar de mão vazia, né? Amém, God? São 10 dias. Fala, meu lindo! Minha linda! Gente, eu tô aqui pensando agora, devia ter contado aquela história antes. O povo já fica mais solto. Se vocês soubessem as histórias que se conta quando a câmera desliga. Espero que o Nick não tenha filmado. Gente, nós vamos para mais uma mensagem da série Jesus. O tema da série é Jesus. E você é meu convidado para ficar comigo até o final. Elimine as distrações, sabe? Aproveite esse tempo para Jesus falar com você. E claro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos, pros inimigos, manda pra todo mundo. E se inscreve no canal, se você não se inscreve, né? Se inscreve. Falta 1 milhão. Já pensou se a gente chegar até dezembro? Mas 1 milhão, o que é 1 milhão? É muita coisa, gente. É só Jesus pra fazer esse milagre. Mas nós vamos fazer isso, né? Vamos ver isso acontecer. Nem que nós temos que comprar. Não, tô brincando. Dá vontade, o Pedro que habita em mim fala: mãe, o povo faz, você pode fazer. Ai, Jesus, desculpa, Senhor. Tá, mas aqui quem falou. Mas me ajuda então, gente, pra eu, né? É só pra gente ficar feliz mesmo. Vai mudar nada? Muda nada não. Mas nós vamos ficar contentinho. Então você tá abençoado, eu tô feliz, top. E amém. Vamos pro vídeo. Ô, gente, eu pedi certinho pra curtir, comentar. Pode já? Pedi, né? Porque eu fiquei um pouco nervoso. Sininho, ativa o sininho. Obrigado, querida irmã. Tudo combinado, a equipe tá infiltrada no meio. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias.
sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala, fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce a casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim. O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro, e barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer, ele molha as mãos,
começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra. Simplesmente perde o formato. Perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, que só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou, já está se achando? Já viu gente que pregou uma vez, já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor, acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro. E o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham.
dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto aonde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas, e talvez aqui vai ter que quebrar, porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus. Eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando. E Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo. Você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando. Foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim aí. O oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E é solidão.
Atos diz: eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce, silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo.